Saber Direito desta semana, o professor Juarez Júnior traz um curso sobre direito processual administrativo. Durante as 5 aulas, ele vai abordar as fontes do direito disciplinar, a responsabilidade funcional, as sanções e transgressões disciplinares, o devido processo legal disciplinar e o julgamento e controles interno e externo do ato disciplinar. Começa agora a aula 3. Minhas amigas, meus amigos, estamos de volta ao nosso curso sobre processo administrativo disciplinar. A gente vai discutir mais etapas desse processo. Eu sou o professor Juarez, e vou ficar com vocês aqui acompanhando essa temática. Na aula anterior, nós fizemos as abordagens, as aulas anteriores, na primeira aula e na segunda aula, nós tivemos a abordagem sobre as fontes do direito disciplinar, para a gente compreender os fundamentos desse direito disciplinar, onde é que ele se suporta. E aí nós vimos as fontes formais e as fontes materiais e fontes formais para discutir a temática do processo disciplinar. Vimos ali todo o arcabouço, desde a da Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, e vimos também os aspectos dos atos normativos internos, tudo como fonte material e fonte formal da nossa temática discutida. Na nossa segunda aula, nós já trabalhamos a questão das transgressões disciplinares sob o ponto de vista da responsabilidade. A responsabilidade disciplinar, a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. E vimos também como é que elas se relacionam. Quando é que uma conduta praticada pelo servidor público é simultaneamente de interesse penal e de interesse disciplinar e, eventualmente, até de interesse civil. Então, toda essa questão nós discutimos na aula 2 e, a partir de agora, nós vamos discutir a estrutura das transgressões disciplinares, Vamos estudar a transgressão disciplinar e vamos dissecar ali nas suas estruturas, nos seus elementos. Vamos tentar compreender aqui qual é a intencionalidade da existência dos tipos e das previsões das transgressões disciplinares. E aí tem uma coisa interessante para a gente começar, que é sobre a estrutura da transgressão disciplinar. A exemplo do ilícito penal, a transgressão disciplinar possui 2 bases estruturais, a hipotética e a factual. Qual é exatamente a base hipotética? A base hipotética é aquela que tem previsão na norma. As previsões normativas, elas constituem a base hipotética dessas transgressões disciplinares. Quais são as hipóteses de cometimento dessas infrações? E a base factual é exatamente a existência do fato, o fato de aparente interesse disciplinar. Por que a gente chama sempre de aparente interesse disciplinar? Porque a gente só vai conseguir entender se realmente é de interesse disciplinar ao final do processo, ou então, pelo menos, no momento em que a gente conclui que há uma legitimidade para a instauração processual disciplinar. Até então, é aparente interesse disciplinar. E aí essas transgressões poderão ser típicas e atípicas. Predomina a relativa tipicidade, com reserva para sua utilização apenas em transgressões sujeitas a punições brandas. A predominância da relativa tipicidade, porque existe uma dificuldade imensa de se prever todas as condutas que os servidores praticam e que, eventualmente, sejam condutas ofensivas à administração pública. Então, a gente tem cuidado com isso. Por conta disso, a tipicidade é relativa, diferente da tipicidade do direito penal, por exemplo, que um fato só é considerado crime se tiver uma descrição literal daquela conduta e que aquilo represente uma ofensa ao Estado como um todo, que é o caso do ilícito penal. Nas infrações disciplinares, é possível que a gente tenha a possibilidade de dos chamados tipos abertos, porque como a tipicidade é relativa, é possível que a gente faça uma investigação disciplinar, faça uma prescrutação disciplinar em cima de uma conduta que na descrição, na hipótese daquele cometimento, ela é aberta. Por exemplo, como trabalhar mal. O que é que significa trabalhar mal? Para você que está me assistindo de um lado do Brasil, trabalhar mal pode ser uma coisa, para uma outra região pode ser outra. Então, é uma conceituação muito aberta, mas o direito disciplinar admite isso, mas com uma regra interessante. Para você tratar as transgressões de forma atípica, quando o tipo disciplinar é aberto, é preciso que você faça uma especificação dos elementos normativos desse tipo aberto. E essas transgressões, elas remetem à aplicação de sanções mais brandas. A gente não pode, até por uma questão de segurança jurídica,
punir disciplinarmente com sanções capitais, com sanções mais gravosas, um servidor que cometeu uma conduta que não tem uma tipificação expressa na lei dele, no estatuto dele, e sim uma tipificação aberta. Então a regra seria essa. Para a aplicação de sanções mais gravosas, a gente precisa de tipos fechados. Quando nós temos tipos abertos, a possibilidade de aplicação de sanção que seja nas sanções mais brandas, que não as capitais, como é o caso da demissão, da cassação de aposentadoria, ou essas desse tipo. Tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. O ilícito formal, ocorre a consumação do ilícito disciplinar com a mera conduta externada, ainda que não seja concretizado o resultado. Não há necessidade de você, praticando uma conduta de aparente interesse disciplinar, obter um resultado negativo para a administração. O simples ato a simples ação do servidor já constitui o ilícito, porque ele é um ilícito formal, não é um ilícito material. Porque na conceituação jurídica, o ilícito material, ele espera um resultado, é preciso que haja um resultado daquela conduta praticada. No ilícito formal, não. Apenas a circunscrição daquela conduta, se você vivenciar todo aquele momento da prática da conduta, independente do resultado, isso já te alcança para fins de controle. Essas punições, elas têm classificações. As classificações das punições disciplinares, elas podem ser, algumas, tem vários tipos de classificações, mas algumas específicas que a gente pode falar quanto à amplitude, elas são leves, graves, gravíssimas, né? Tem umas que têm as médias, isso depende muito de cada estatuto, mas a gente está falando aqui para você saber que elas existem, essas conceituações. Mas cada estatuto vai tratar isso de uma forma mais específica, e aí a gente vai ter que conhecer do estatuto de que nós estamos tratando para saber se essa classificação alcança um nível maior, né? Quanto à consumação, elas são instantâneas ou elas são permanentes ou continuadas. São as infrações que têm uma dinâmica de funcionamento. E aí é uma classificação também com relação à consumação. E quanto à conduta, ela pode ser omissiva e pode ser comissiva. Você pode agir por omissão, né? Você pode se afastar de realizar uma atividade própria sua, e isso constitui uma infração disciplinar, ou então quando você comete realmente, pratica uma conduta, e essa conduta é alcançada pelo seu normativo disciplinar, tá bom? Sanção disciplinar. Objetivos da sanção disciplinar. Traduz o objetivo da sanção disciplinar, busca pela regularização do serviço público. E aí, eu preciso trazer para você aqui uma informação. Essa objetividade da sanção disciplinar, ela tem um caráter muito interessante, porque não é punir por punir. Você tem um objetivo. Por que é o Estado, por que a administração pune o servidor? A administração pune o servidor porque existe uma lógica disso. E a lógica é produzir no indivíduo punido uma mudança comportamental. Essa é a principal ideia da aplicação da sanção disciplinar. E, pela incidência do princípio da publicidade, você, quando pune um servidor, o princípio da publicidade faz com que os outros servidores tomem conhecimento do que aconteceu com aquele servidor punido e aí provoque também uma mudança comportamental até preventiva. Talvez alguém no serviço público estivesse prestes a cometer uma conduta idêntica a essa e aí ele já não comete porque ele percebe que caminhar por aquele rumo pode resultar numa sanção disciplinar para o indivíduo. Então, essa aplicação da sanção tem esse querer. A administração não pode usar o instrumento processual disciplinar e não pode usar a sanção disciplinar para satisfazer interesses pessoais, porque isso, além de ser imoral, de ofender a vários princípios e postulados, ele acaba com a impessoalidade, acaba com uma série de coisas que deixa fragilizada aquela sanção. Então, a administração pública não pode, em hipótese alguma, utilizar os instrumentos do controle disciplinar da administração pública para realizar interesses pessoais, quer seja para perseguir servidores, ou então quer seja para proteger servidores, né? Imaginemos assim a hipótese de que alguém de uma ligação de amizade muito próxima com o gestor maior daquela instituição, comete uma infração disciplinar, e aí o gestor pega e determina a instauração do processo, mas tenta fazer com que aquela condução daquele processo seja uma coisa bem assim, pro forma, para que ao final das contas não aconteça nada com aquela pessoa que é do ciclo de amizade dele.
Ou então, você pode ter uma situação contrária, que é alguém que não goza de um bom conceito perante o chefe, e aí o chefe toma conhecimento que ele praticou uma determinada conduta de interesse disciplinar, e aí ele vai tentar interferir para que o resultado daquela sindicância, daquele processo administrativo disciplinar seja o mais desfavorável possível para que ele possa aplicar uma sanção gravosa em cima daquele servidor. Então, essas regras que eu estou falando são as regras que não devem existir, essas que não devem existir, né? Aí eu falo dessa forma para poder a gente já colocar assim um alerta para que isso não venha a acontecer em hipótese alguma, ok? Esses são os objetivos da sanção disciplinar. As espécies de sanções disciplinares, eu vou citar aqui a 8.112 como um exemplo, mas em alguns estatutos existem outras sanções disciplinares que eu vou em seguida exemplificar estatutos que têm sanções disciplinares que não estão previstas na 8.112, por exemplo, porque a 8.112, a lei do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, ela trata dos temas que dizem respeito aos servidores da União. Ela não serve para o restante dos servidores das demais unidades da federação. Cada um tem o seu estatuto. Ela não é uma lei nacional, é uma lei federal. Ela é para as instituições. Qual a diferença entre lei federal e lei nacional? A lei federal é aquela que só alcança aqueles que estão ligados ao ente federal, à União. E a lei nacional é aquela que alcança a todos, independente de ser na União, nos estados, Distrito Federal e municípios, ok? Então, diz o artigo 127, são penalidades disciplinares a advertência, né, que é uma sanção aplicada nas faltas mais brandas, a suspensão, e aí essa suspensão tem uma variação de tempo, né, dentro da Lei 8.112, ela tem uma modulação de tempo, a demissão, que é uma sanção capital, que é uma sanção pontual, de efeito pontual, a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, né, quando o indivíduo pratica uma conduta enquanto na atividade, e aí ele entra na inatividade, mas o processo ele é instaurado logo depois que ele entrou na inatividade, e esse processo traz a possibilidade de uma retroação nesse aspecto para transformar aquela demissão, aquele pedido de exoneração dele, ou então daquela aposentadoria dele, né, no caso da aposentadoria, aquela aposentadoria dele numa cassação da aposentadoria, né? A destituição do cargo em comissão, também em alguns estatutos não tem isso. Isso é para os servidores que não são efetivos, o servidor que está em cargo comissionado, e aí ele pratica uma determinada conduta, ele não pode ser demitido, porque ele não é servidor efetivo, ele é destituído do cargo em comissão. Ou então, destituição de função comissionada, geralmente essa aí ela é ligada aos servidores efetivos que estão em funções comissionadas, acumulando ali com o seu cargo efetivo. Essas sanções disciplinares, elas estão descritas no artigo 127 da Lei 8.112 de 1990, que trata dos servidores públicos civis da União, ok? Eu falei que essas sanções, elas estão previstas só nessa norma e que os outros normativos, eles tratam de questões diversas, né? Como, por exemplo, se você pegar o Código de Ética dos Militares Estaduais de Minas Gerais, você vai ter como sanção disciplinar a remoção compulsória. Você vai ter a remoção, e a remoção não aparece aqui, e na maioria dos estatutos não aparece, mas lá eles resolveram positivar, colocar na lei a remoção compulsória como um tipo de sanção disciplinar. Uma coisa importante a se destacar é que a aplicação das sanções está estritamente ligada à previsão normativa. Não pode o gestor aplicar uma sanção não prevista na norma. Ele não pode, nem que essa sanção seja mais branda, seja mais amena para o servidor, ele não pode fazer isso. Ele só pode fazer exatamente o que está previsto na norma. Isso aí é um dos casos de legalidade estrita, em que é restritiva de direitos, e ela restritiva de direitos não está sujeita àquela modulação que eu falei nas aulas anteriores, que é aquela história da massa de incidência da norma disciplinar, de alcançar mais do que está previsto ou menos do que está previsto. Nesses casos de aplicação da sanção, tem que ser exatamente o que está descrito na norma, tá bom? E aí, essa aplicação de sanção disciplinar, nesses casos e nos demais casos da administração, elas têm essa objetividade, promover a regularidade funcional pela mudança comportamental do indivíduo punido, ou então pelo conhecimento, pelos demais, daquela repartição, daquele órgão, né, da situação em que o servidor se encontra, e isso servir também do aspecto pedagógico para os demais, tá? Vamos seguindo.
Existe uma classificação dessas sanções, né? Essas classificações são mais didáticas para a gente compreender, para a gente entender qual é a natureza de cada uma delas. Então, quanto à natureza, as sanções podem ser morais, podem ser pecuniárias e podem ser mistas. As sanções morais, vamos um exemplo de sanção moral. Quando você adverte um servidor, quando você repreende um servidor, isso não traz nenhum fluxo na funcionalidade dele. É uma sanção de natureza moral, né? Aliás, todas elas têm esse aspecto moral, mas tem algumas que são, por exemplo, pecuniárias. Quando você pega, tem os estatutos que têm previsão da aplicação de multa. Então, quando você aplica multa no servidor, essa multa é uma sanção de natureza pecuniária. Ou então, quando você tem aquele aspecto misto. Quando é que tem o aspecto misto? O aspecto misto aparece quando você tem, por exemplo, a suspensão e o estatuto prevê que você pode converter a metade daquela suspensão em pagamento de multa. Então, o servidor pegou, por exemplo, 20 dias de suspensão, então ele poderia pagar 20 dias multas, né, 20 dias multa daquela sanção e cumprir só 10 dias. Né? Se pegou 20 dias, ele pode pegar 10 dias de multa e pegar 10 dias de suspensão. Há uma possibilidade em alguns estatutos de você converter parte da suspensão em multa, tá bom? A competência aplicativa da sanção disciplinar. Aqui a 8.112 fala que as penalidades disciplinares serão aplicadas pelo presidente da República, pelos presidentes das casas do poder, legislativo e dos tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder. Tá? Essa aqui é uma situação em que houve uma época que havia uma delegação para os ministros para aplicar essas sanções de demissão. Então, não necessariamente cabia ao presidente da República, ou caberia aos titulares de cada um poder desse a aplicação dessas sanções. Era possível que elas fossem delegadas a aplicação dessas sanções. Tá? Vamos falar um pouco aqui agora sobre prescrição disciplinar. Tá? A pressão disciplinar, para a gente tratar sobre pressão disciplinar, a gente precisa tratar de alguns institutos afim, para poder a gente situar. Por exemplo, a decadência e a preclusão. A decadência, ela extingue o próprio direito, né? A prescrição, ela tem uma conformação, que nós vamos compreender aqui agora, mas falando dos institutos afins, a decadência, ela extingue o próprio direito. Então, não se fala na ação, não se fala nem no direito de ação mais, porque decaiu aquele prazo, é um prazo próprio, é um prazo que, quando ele é atingido, a administração tem a obrigação de esquecer completamente aquela demanda, porque houve ali a incidência da decadência. A preclusão já tem uma diferença. A preclusão é num processo já em andamento, as fases processuais, elas precisam, tem algumas fases processuais que têm prazos para o seu cumprimento. E aí, quando você não cumpre o prazo para aquele ato processual, só para o ato processual dentro do conjunto, aí opera-se a preclusão. E essa preclusão faz com que você perca o direito de praticar aquele ato processual. Mas aí a sequência do processo segue. O que é importante a gente dizer com relação à preclusão? É que não se evidencia a preclusão no processo disciplinar. A preclusão, os prazos dentro do processo disciplinar, eles são considerados prazos impróprios. Então, por exemplo, eu tenho um prazo para apresentação de defesa, vamos lá que seja 10 dias. Eu estou falando assim exemplos hipotéticos, porque eu não quero me vincular a uma lei específica, porque você pode estar me ouvindo aqui e me assistindo em vários estados da União, então você pode estar tratando de um tema, de uma lei que não tem exatamente o que eu estou dizendo. Então, vamos falar de forma hipotética. Eu tenho lá um processo disciplinar que tem um prazo para apresentação, vamos supor, da defesa, né, das razões de defesa. E aí tem lá 10 dias para apresentar a defesa. Esse prazo é um prazo que ele é um prazo impróprio, então ele não está sujeito à preclusão. Se eventualmente você trouxer essa defesa e apresentar no 11º dia, 12º dia, a comissão processante vai recepcionar esse material e vai analisar toda essa peça de defesa que você entregou para que você, porque não tem a incidência da preclusão, tá? Vamos aqui, a prescritibilidade das infrações disciplinares. Aqui no artigo 142 da Lei 8.112, aí eu vou trazer também aqui ela, para a gente não ficar distante
desse exemplo, né, normativo, que é a 8.112. E aí ela diz o seguinte, artigo 142, a ação disciplinar prescreverá, em 5 anos, quanto a infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Então, prescreve em 5 anos. Ao longo da leitura desse artigo, a gente vai fazendo um comentário, mas pontualmente aqui é um prazo, é interessante você observar. Quando você está tratando de suspensão, a prescrição cai para 2 anos. Então, a suspensão prescreve em 2. A demissão, as infrações mais gravosas, no caso da demissão e da cassação de aposentadoria, ela prescreve em 5 anos. E a suspensão em 2 anos. E se você tiver uma conduta de menor importância ainda, né, de menor relevância, de importância não, todas são importantes, mas de menor relevância, ela prescreve em 180 dias, tá? 180 dias com relação à advertência, na previsão da Lei 8.112, tá? O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Alguns estatutos pelo país, eles condicionam o marco inicial da prescrição à data do fato, independente de se esse fato foi conhecido em que período, mas é na data do fato. Mas na 8.112, a previsão não é essa. A previsão é desde o conhecimento do fato. No conhecimento do fato, começa a contar o prazo prescricional. Não é na data que o fato ocorreu, é na data em que o fato se tornou conhecido, tá? Os prazos da prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. E aí eu gostaria de fazer uma observação com relação a isso. A lei diz que o fato capitulado como crime prescreve, a infração disciplinar capitulada como crime também, ela prescreve no tempo do crime. Mas aí tem um detalhe que a gente precisa levar em conta. É que a infração disciplinar, ela tem um sujeito passivo. E o sujeito passivo da infração disciplinar é a administração pública. O sujeito passivo do ilícito penal é o Estado como um todo e tudo aquilo que o constitui. Então, não há a razão de punir administrativa, disciplinar, é diferente da razão de punir penal, porque eu puno penalmente por uma ofensa ao Estado e eu puno disciplinarmente por ofensa à administração pública. Entretanto, se você observar, no Código Penal existe um capítulo dedicado aos crimes contra a administração. E aí esses crimes contra a administração, veja bem que até no tipo já mudou um pouco o direcionamento. O sujeito passivo do crime contra a administração é a administração pública, não é o Estado como um todo, é a administração pública. E o sujeito passivo da infração disciplinar é a administração pública também. Então veja que há uma coincidência nas razões de punir. E aí, coincidindo essas razões de punir, há uma prevalência da esfera penal, porque a esfera penal tem uma valoração maior da prova, e aí se conformou que a instância penal tem prevalência. Então, se ela tem prevalência, passa a prescrição daquela infração disciplinar ser regida pelo tempo da prescrição penal, ok? Vamos na sequência aqui. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Essa fala aqui é uma fala muito interessante, porque dizer que a prescrição, aqui a abertura da sindicância interrompe a prescrição, ou a instauração do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, interrompe a prescrição, significa dizer o seguinte: primeiro a gente tem que entender o que é que significa interromper. Interromper a prescrição significa que todo o tempo contado, desde a data do fato, dependendo do estatuto, ou da data do conhecimento do fato, até a instauração do processo disciplinar, esse prazo some, ele desaparece, ele não é mais contabilizado. Então, vamos lá, aconteceu um fato, esse fato na esfera federal, ele não deflagrou o marco inicial da prescrição. A administração tomou conhecimento do fato, inicia a prescrição. A partir daquele momento do conhecimento do fato, inicia a prescrição. Ocorre que quando acontece a instauração da sindicância ou do processo disciplinar, há uma interrupção do prazo prescricional. E a interrupção olha aqui para trás e apaga todo esse tempo contabilizado, desde o conhecimento do fato até o início do processo, ele some da contagem do prazo prescricional. E aí a lei diz que ele passará a contar
interrompe a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente. Esse tema se tornou polêmico e foi decidido no Supremo Tribunal Federal, porque se a gente considerar até a decisão final da administração, a gente teria um problema, porque como os prazos do processo são impróprios, lembra que eu falei que são impróprios, não tem preclusão, então significa que eu tenho um tempo para concluir o processo. Mas se eu não concluir o processo naquele tempo, é possível que ele continue e ao final seja julgado ilegítimo, considerado legítimo. Então, eu teria praticamente tudo interrompido até essa decisão final pela administração, o que traria um prejuízo imenso para o servidor, porque o servidor teria sempre aquela força do Estado olhando para ele, para puni-lo, e a prescrição não ia se operar nunca desse jeito. Então, o que acontece? O que é que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que esse texto normativo que diz que é até a decisão proferida por autoridade competente, é a decisão dentro do prazo previsto na lei. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui a conta agora para a gente entender. Tá? Vou até passar para cá para a gente entender melhor. Você tem um fato, e aí esse fato se tornou conhecido, e esse fato se tornou conhecido e logo depois teve a instauração de um processo disciplinar. Instaurou o processo disciplinar, a prescrição para trás some, desloca o marco inicial para a data do processo, não mais na data do fato, e aí interrompe. Quando você interrompe, até a decisão, o Supremo entendeu que essa interrupção, em que não vai contar prazo prescricional, ela só pode acontecer até o final do prazo previsto na norma. Na legislação federal, o processo disciplinar ele tem 60 dias, mais 60 dias para ser concluído, e mais 20 dias para julgamento. Então, dá um total de 140 dias. No entender da Suprema Corte, você, no início do processo da sindicância ou do PAD, fica suspenso até esses 240 dias, que é o prazo previsto para se ter um resultado da decisão administrativa. Não teve esse resultado, o processo segue, mas agora o prazo prescricional passa a contar. Então, do 141º dia, o prazo prescricional volta a ser contabilizado. Isso instituiu uma segurança jurídica, porque você não tinha como saber qual era a duração razoável do processo, em que momento a autoridade ia proferir esse julgamento, ia trazer enormes prejuízos para o servidor. Então, foi bastante oportuna essa decisão para se ter essa compreensão. Vamos seguir. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia que cessar a interrupção. Exatamente, no 141º dia, ele passa a ter a sua prescrição seguida, aí começa a contar. Em alguns estatutos não tem essa previsão da norma. Diz que a prescrição começa na data do fato e é interrompida pela instauração do processo disciplinar, mas não tem esse período do processo como um período de suspensão do curso prescricional. Instaurou o processo disciplinar, apaga tudo para trás e começa a contar para frente. Isso nos normativos estaduais, alguns normativos municipais e alguns espalhados aí pelo país, que a gente consegue detectar isso. Na administração pública federal não é assim, é como nós falamos até agora. Suspensão e interrupção da prescrição. Nós temos que fazer uma distinção entre isso, suspensão e interrupção. A suspensão, ela ocorre quando você tem a possibilidade de, diante de um incidente processual ou de alguma intercorrência dentro da instrução processual, você suspender o curso da prescrição. Mas quando você suspende o curso da prescrição, você não ignora o que já foi registrado de tempo prescricional. Você só suspende durante aquele período para dar resposta àquele incidente processual, àquela situação que gerou aquela suspensão do processo. Uma vez sanado o problema, o curso prescricional segue e ele se soma ao período anterior à suspensão. Então, diferente da prescrição, da interrupção, porque a interrupção, quando chega, ela chega e ela apaga tudo para trás. A suspensão não apaga nada para trás. A suspensão, ela deixa de contar durante a sua vigência, mas uma vez encerrada a sua vigência, a prescrição volta a contar normalmente. Então, estamos entendidos com relação a esse tema. Então, voltamos aqui para a gente compreender melhor
essa temática da prescritibilidade das infrações disciplinares na Lei 8.112. Essa regra dos 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, dos 2 anos quanto à suspensão e dos 180 dias quanto à advertência, ela traz um privilégio aí para o princípio da proporcionalidade, né? Nós temos estatutos pelo Brasil que a infração disciplinar, ela prescreve em 5 anos para tudo. Então, o legislador, nesses estatutos, ele não atentou para a regra de proporcionalidade. Ele colocou uma regra só para todo mundo, para todas as situações. Então, se você tem um servidor que faltou um expediente, esse servidor que faltou um expediente, se ele for submetido a uma sindicância, ele vai, essa infração disciplinar dele só vai prescrever com 5 anos. E se ele cometeu uma infração gravíssima, também é nos mesmos 5 anos. E essa regra, ela não atende aos princípios, né, da proporcionalidade, que são absolutamente inarredáveis. A gente não pode faltar de jeito nenhum. Vamos voltar aqui agora para as sanções disciplinares em espécie, para a gente fazer aqui alguns comentários sobre cada uma, né? A advertência, por exemplo, aqui da Lei 8.112, a advertência ela é aplicada quando a falta praticada pelo servidor é uma falta que merece uma correção rápida, uma coisa que apenas provoque uma sensação no indivíduo de que ele não deve mais continuar praticando aquilo e tal, e aí se aplica a sanção de advertência. A suspensão, ela ocorre quando você tem a possibilidade de afastar o servidor da sua atividade, né, de forma sancionadora, porque aquela conduta praticada por ele é uma conduta que traz uma ofensa de maior relevância para dentro da administração pública, e essa ofensa de maior relevância é a ofensa que faz com que se aplique, por exemplo, a regra da suspensão para esses casos, para cada um. A demissão, voltando aqui, a demissão, ela é aplicada quando a natureza da conduta praticada pelo servidor é uma conduta extremamente gravosa, que ofende a integridade da funcionalidade do órgão. Então, ela é sancionada da forma mais eficaz e mais pontual possível, que é quando aplicada a sanção de demissão para o servidor. A cassação de aposentadoria, há até uma discussão com relação a isso, da constitucionalidade da cassação de aposentadoria em tempos de hoje, porque a aposentadoria ela tinha um caráter, né, era um caráter de tempo de serviço, em outra fase era de tempo de serviço, hoje ela é contributiva, então mudou a natureza da aposentadoria do servidor público. Então, quando você caça a aposentadoria de um servidor, você pega aquele tempo de serviço dele no serviço público e coloca no regime geral da Previdência. Isso há uma mudança radical no futuro daquele indivíduo, daquilo que ele havia a pretensão no seu tempo de aposentadoria. Então, há uma discussão sobre essa história da cassação da aposentadoria. A destituição do cargo em comissão, ela é interessante, a previsão dela, porque às vezes você tem um servidor que está num cargo comissionado e ele pratica uma determinada conduta, e aí ele sabe que praticou aquela conduta, então para que ele não seja alcançado pela sindicância em relação àquela conduta, o que ele faz? Ele pede exoneração e vai embora e tal. Acontecendo isso, e a administração tomando conhecimento do fato ocorrido, ela vai iniciar um processo disciplinar e depois ela vai converter esse pedido de exoneração dele em destituição do cargo e comissão, e aí é como se ele tivesse saído pela porta da frente, e aí ele volta para dentro da instituição e sai pela porta dos fundos, isso para dar um exemplo bem mais simples para que haja mais compreensão. A destituição da função comissionada é mais ou menos no mesmo sentido, só que ela é aplicada geralmente aos servidores efetivos que detêm funções comissionadas. Então, isso ele não afeta a sua regularidade do seu cargo efetivo, mas afeta, em especial, a regra de funcionalidade daquele trabalho que ele desenvolve. A gente volta aqui para reforçar mais ainda com você a objetividade dessas sanções disciplinares. Elas querem promover, a ideia disso é promover uma autorreflexão no indivíduo e promover também uma reflexão coletiva naquelas pessoas que, pelo princípio da publicidade, tomam conhecimento do fato de natureza média, grave, gravíssima,
produzido por um determinado servidor e o resultado disso, que foi a aplicação da sanção disciplinar para cada um deles. Agora, para a gente pegar e ter uma noção se eventualmente nós fixamos essas ideias, eu vou te convidar agora para a gente participar do nosso quiz. Vamos lá? Muito bem, temos aqui uma primeira questão que diz o seguinte: qual o sujeito passivo da infração administrativa disciplinar? Letra A fala que é a pessoa física ofendida. Letra B, a pessoa jurídica de direito privado afetada. A C, a administração pública. D, o servidor público implicado no fato. Vamos comentar aqui algumas para ver o que você diz. O que você acha? A pessoa física ofendida, ela não integra sequer a relação processual. A pessoa física ofendida não integra a relação processual. A pessoa física ofendida, ela funciona como um instrumento da ofensa que o servidor praticou, mas ela não é o destinatário, ela é uma passagem, né, para o real ofendido nisso. Então, a pessoa física ofendida não é a gente percebe que não é o sujeito passivo da infração disciplinar. A pessoa jurídica de direito privado afetada, não é a pessoa jurídica de direito privado afetado, porque a regra do sujeito passivo da infração disciplinar é bem descrita, e aí qualquer um outro ator que esteja orbitando nesse ambiente, ele funcionará como um informante, ele poderá ser testemunha, mas sequer vai integrar a relação processual. Porque a relação processual disciplinar ela é tripartite. Ela é formada pela administração julgadora, pelo servidor ofendido e por um outro ator que a gente vai já chegar ao conhecimento dele. A administração pública. A administração pública, ela funciona como aquela figura, né, aquele ator dentro desse cenário todo que recebe a carga dessa conduta praticada pelo servidor. E aí eu já dei a dica, né? Mas vamos para D. O servidor público implicado no fato. O servidor implicado no fato funciona como o sujeito passivo? Não, o servidor público funciona como o sujeito ativo dessa infração eventualmente disciplinar. Então, como ficou praticamente na cara, vamos só ver aqui a nossa resposta. Exatamente a administração pública. A administração pública, ela funciona como sujeito passivo da infração administrativa disciplinar, ok? Vamos ver agora o próximo? Quanto à tipicidade da conduta funcional praticada, é correto afirmar que, letra A, no direito disciplinar, a tipicidade é condição inarredável. Letra B, admite-se os tipos abertos, balizados por seus elementos normativos. Letra C, não se admite a tipicidade relativa. Letra D, a conduta sempre deve se amoldar ao tipo infracional. Vamos mudar aqui a lógica agora e vamos ver logo qual é a resposta certa, em seguida a gente comenta logo tudo. Vamos lá. A resposta certa é a letra B. Agora vamos comentar por que não é nenhuma dessas outras três que a gente mostrou. No direito disciplinar, a tipicidade é condição inarredável, tá? A tipicidade é a condição inarredável. Isso significa dizer que você tem que sempre ter tipicidade. E não é assim. No direito disciplinar, diferente do direito penal, que é inarredável, sim, a tipicidade pode ser uma condicionante para um tipo penal aberto, em que você vai trabalhar dentro de algo que não tem uma definição concreta do que é isso. A letra B diz que admite-se os tipos abertos, mas balizados por seus elementos normativos. O que significa dizer isso? Significa que você pode ter uma situação em que a administração pública vai te alcançar num processo disciplinar por uma conduta que não tem tipo fechado, é um tipo aberto, mas para a aplicação dessa sanção, além de você ter que submeter o servidor a uma sanção mais branda, mais leve, você tem que ter o balizamento dos elementos normativos. O que significa isso? Significa dizer que você pode até dizer que vai punir um servidor porque ele trabalhou mal, mas você tem que dizer quais as condutas que ele praticou que constituem esse trabalhar mal. Essa descrição das condutas, ela constitui os elementos normativos que vão dar um significado para aquele tipo aberto e aí possível de aplicação sancionadora.
Não se admite a tipicidade relativa. Admite sim, porque é exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. A tipicidade é relativa no processo disciplinar. A letra D diz que a conduta sempre deve se amoldar ao tipo infracional. Isso é uma descrição própria do direito penal. No direito penal, a descrição do fato tem que encontrar uma ressonância absoluta no texto normativo, mas isso não se aplica às nossas condutas disciplinares, ok? Excelente, vamos para o próximo. Quanto à prescrição disciplinar, é correto afirmar que somente deve ser aferida em sede de preliminar de prescrição, arguída pela defesa. Letra B. Deve ser suscitada pela primeira autoridade que dela conhecer. Extingue parcialmente o processo disciplinar. É matéria de ordem privada, sem interesse público. Essa última opção que a gente fez foi interessante. Vamos mostrar logo a resposta certa do nosso quiz. E aí a gente já faz um comentário das opções bem certinho, tá? Vamos lá, tem a letra B, eu vou comentar primeiro a letra B. A letra B diz, deve ser suscitada pela primeira autoridade que dela conhecer. Ora, a prescrição é matéria de ordem pública, então, durante o curso processual, a administração tem o dever de ir verificando a incidência da prescrição disciplinar, ela tem que já providenciar a análise pela autoridade que determinou a instauração para que a autoridade defira a prescrição disciplinar. Essa deflagração, né, essa suscitação, vamos dizer assim, da prescrição disciplinar, ela é muito incômoda, porque a administração vem trabalhando o processo e um belo dia ela não pode mais continuar o processo, porque o processo foi alcançado pela prescrição. Mas ela é necessária, porque ela é matéria de ordem pública. E aí, se a gente for para a opção B, a opção A, ela diz o seguinte, somente deve ser aferida em sede de preliminar de prescrição, arguída pela defesa. Ora, essa arguição, essa preliminar de prescrição arguída pela defesa, ela ocorre justamente quando a administração não faz o que está escrito na letra B, quando ela não toma conhecimento da prescrição e já age de ofício em relação a isso. Então, é possível que a defesa suscite a incidência da prescrição. Então, somente deve ser aferida? Não. Ela também é aferida pela defesa em preliminar de prescrição, mas não é somente, tá? E aqui na letra C, extingue parcialmente o processo disciplinar. Não, a extinção por conta da prescrição é uma extinção sumária, completa. O processo é completamente extinto. Não há mais nenhuma viabilidade processual para a administração continuar o seu trabalho quando aferida a prescrição. E D diz que é matéria de ordem privada sem interesse público. Exatamente o contrário. É uma matéria de ordem pública com interesse público, né? Porque é justamente o controle que se dá ao poder que o Estado tem de aplicar as sanções disciplinares. Isso é uma segurança jurídica que os indivíduos têm, os servidores públicos têm, de que o Estado não vai ficar de eterno, não vai ficar para sempre com a possibilidade de processá-lo. Em algum momento, essa condição de processamento pelo Estado deixa de existir, porque se aferiu a prescrição. Tá bom? E aí, na aula de hoje, a gente conversou, estamos conversando sobre a estrutura da transgressão disciplinar. A transgressão disciplinar como um todo e a partir das suas estruturas, né? Nós vimos, e aí é importante para poder você, né, gravar bem essa temática, porque ela vai ser extremamente importante para a dinâmica do processo, durante a dinâmica do processo e, inclusive, para o resultado. É importante que a gente não perca de vista essa estrutura da transgressão disciplinar. Então, vamos lá. A exemplo do início penal, né, a transgressão disciplinar possui as bases, né, que a gente falou, que são a hipotética e a factual. Né, a hipotética é a descrição da norma, né, que pode ser um tipo aberto, pode ser, ela não é fechado como no direito penal, como no processo penal. E a base factual, que é justamente aquilo que o servidor eventualmente praticou mesmo, né? E aí a gente tem aquela regra da tipicidade relativa, né, que essa tipicidade relativa ela admite os tipos em branco. A gente falou que é possível punir disciplinarmente um servidor quando o servidor comete uma infração que no seu estatuto tem uma previsão que está descrita no tipo aberto, né? Trabalhar mal intencionalmente, né? Os militares têm uma característica interessante, que tem uma falta disciplinar, que é faltar com pundonor militar, né? Que é uma palavra até estranha, difícil para o mundo civil
compreender, mas está ligado ali à área da moral, da probidade, da urbanidade. Então, quando você falta com esse pundonor militar nas estruturas militares, você pode ser alcançado pelos normativos disciplinares militares, né? Agora, como é que você vai estabelecer exatamente o que é essa falta desse pundonor militar? Um militar pode fazer uma avaliação numa dimensão e outro pode fazer em outra, e fica um tipo aberto, né, que você pode adequar a determinada circunstância. Mas aí a regra que eu havia falado é que para a aplicação de sanção, quando eu tenho um tipo aberto, é preciso que os elementos normativos do tipo me indiquem exatamente o que é que o indivíduo fez e que eu estou considerando como trabalhar mal, por exemplo, né? E também, para a aplicação da sanção disciplinar, essa sanção disciplinar tem que ser, em regra, as sanções mais brandas, porque eu estou trabalhando com tipos abertos. Então, esses tipos abertos, eles transferem uma insegurança jurídica muito grande para que você sancione de forma capital um indivíduo que praticou uma conduta que está descrita num tipo aberto, tá bom? É um ilícito formal, não espera resultado, né? Quando você pratica uma conduta disciplinar, mesmo que não apareça nenhum resultado para essa conduta, pela prática dessa conduta, mas o simples fato de produzi-la já transfere para você a possibilidade de ser sancionado disciplinarmente. Falei, inclusive, das amplitudes, da consumação, da conduta. Na amplitude nós falamos das leves, das médias, graves, gravíssimas. Isso aí vai depender de cada estatuto, que vai dizer lá o que é que vai ser, cada uma, se elas são instantâneas ou se elas são continuadas, essas infrações. Isso também é importante, porque vai tratar do tempo de aplicação daquela sanção, né? E tem a ver também, inclusive, com as questões prescricionais, que a gente vai voltar a falar de prescrição, né? E quanto à conduta, se elas são omissivas ou se são comissivas, né? Às vezes você deixa de praticar um ato e essa ausência na prática do ato pode transferir para você uma possibilidade de ser sancionado. Então, quando você comete mesmo a falta, você pratica aquela falta, e aí você é sancionado, né? Eu falei algumas vezes e vou ficar falando o tempo todo, em todas as aulas, do objetivo da sanção disciplinar. A sanção disciplinar não pode servir aos interesses do gestor. O gestor não pode realizar suas vinganças ou suas simpatias usando como instrumento a sanção disciplinar. O objetivo da sanção disciplinar é produzir uma mudança comportamental no indivíduo. Esse é o objetivo. Você não pode desviar disso, né? Se você desvia disso, você está ofendendo aqueles princípios que a gente viu na primeira aula, e aí você já desmonta completamente, e aí você vai estar sujeito tanto ao controle disciplinar interno do ato, vai ter um momento para a gente falar sobre isso, como você vai estar também sujeito ao controle externo do ato, que também tem um momento oportuno para a gente tratar disso, mas de forma que não prospera um ato que é eivado desses vícios, né? E aí não contempla esses desvios de personalidade, né, praticados pelo gestor em função dos instrumentos que ele dispõe para promover a regularidade funcional na administração pública. A despeito desse tema que a gente tem falado aqui, das transgressões em espécie e a repercussão delas nas sanções, queria apresentar para vocês aqui uma obra muito recente do meu amigo e mestre, professor Sandro Lúcio Desan, em que o Desan fala aqui dos ilícitos administrativos na espécie. Então, aqui nessa obra dele, ele faz um apanhado de tudo aquilo que a gente precisa conhecer de cada um desses temas, né, de cada uma dessas sanções disciplinares, a partir do conhecimento e da digressão de cada uma dentro dos conceitos jurídicos mais importantes. Então, tudo isso é abordado nessa obra do meu amigo Sandro Lúcio Desan, que é um disciplinarista, né, muito dedicado, e então ele tem pesquisado muito sobre isso. E eu fico muito feliz de apresentar aqui para vocês essa obra, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar cada um de vocês a mergulhar mais nesse tema e conhecer mais ainda a atuação desses temas. E aí ele faz comentários às infrações previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Vale a pena você conferir essa obra para você conhecer melhor ainda a natureza de cada uma das infrações disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Bom, a gente vai ficando por aqui nessa aula, eu espero encontrar vocês na próxima, em que a gente vai discutir a sequência do processo disciplinar até chegarmos lá no controle judicial do ato. Já passamos por vários episódios aqui, já vimos várias etapas, né? Desde os fundamentos do processo, já vimos as responsabilidades disciplinares, então tudo já está sendo moldado para que você tenha uma compreensão mais efetiva desse universo do processo disciplinar, que é um universo até então desconhecido de alguns operadores do direito, de servidores públicos como um todo,
porque não é visto, eu até comentei aqui em outra aula, que não é visto nas faculdades, não tem assim uma atenção especial nas faculdades para o tema do controle disciplinar da administração, mas o aluno do curso de Direito, por exemplo, quando ele termina a faculdade de Direito, ele faz o exame da ordem, ele é aprovado no exame da ordem, ele pega aquela carteirinha linda que ele coloca nas redes sociais e tudo mais, e aí ele é contratado por um servidor público para defendê-lo num processo administrativo disciplinar, processo esse que ele nunca teve nenhum contato, não viu nem na faculdade, nem nada, não tem nenhuma noção específica de como manejar dentro desse processo. Mas a gente vai sair dessa fase porque a gente vai avançar no nosso curso até lá, ok? Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.